para o candidato Ciro Gomes. Por favor. Ciro, eu venho fazendo um trabalho no Centro de Liderança Pública há mais de 14 anos, melhorando a qualidade da gestão pública nos estados e municípios. E uma das coisas que nós precisamos melhorar é a educação, como você sabe muito bem. A gente começou a falar aqui de educação. Mas se não houver uma melhoria real na educação, não haverá aumento de produtividade. E sem produtividade o Brasil não consegue crescer e gerar emprego nessa era do conhecimento. E eu queria perguntar para você, neste Brasil em que nós gastamos 5,8% do PIB com educação há tantos anos, as crianças continuam não aprendendo, os professores continuam não ensinando. E eu pergunto para você que tem um exemplo de sucesso em Sobral, como você tem mesmo no Fundamental 1, o que é que nós precisamos fazer para acabar com esse descalabro da educação? Agora, recentemente mesmo, mais de 4 ministros da educação, roubo no FNDE, como sempre. O que é que nós temos de fazer para ter uma educação de qualidade? Porque não é gastar dinheiro, é transformar a educação de qualidade para o brasileiro. Professor Felipe Dávila, eu lhe saúdo e agradeço essa pergunta. São duas graves questões que nós precisamos considerar em relação à educação. A primeira é que tipo de educação nós oferecemos. De fato, com o mesmo dinheiro que nós aplicamos, já poderíamos ter, como o Ceará mostra, um padrão de educação muitas vezes melhor para o filho do trabalhador e para a filha do trabalhador. Por quê? Porque o padrão de escola que se oferece hoje na rede pública, salvo muito maravilhosas exceções, é o ensino do século XIX, é o ensino do século XX, é o decoreba, é o ensino sem graça, é o enciclopedismo raso, em que o menino é obrigado a decorar coisas que não têm sentido para ele em tempos de Google. Isso é puro lixo. Essa é a primeira grande questão, mudar o padrão de educação para oferecer uma pedagogia da teoria digital, do mundo do conhecimento. A outra, Felipe, entenda, é financiamento. O Brasil gasta per capita muito menos do que aquele padrão que a Europa, por exemplo, gasta, que os Estados Unidos gastam, e hoje nós estamos obrigados a competir com eles, em terceiros mercados ou no mercado brasileiro. Me pergunte na sequência como fazer isso, e eu também, se tiver oportunidade, quero dizer ao povo brasileiro que eu serei o presidente da educação e aquele que vai cuidar do bolso da família pobre brasileira. Olha, para colocar o Brasil entre os melhores países do mundo, nós temos de focar no aprendizado do aluno. A gente desperdiça dinheiro público com a máquina pública. Isso não melhora o aprendizado do aluno. A criança não aprende. Nós precisamos investir na carreira do professor, uma carreira para valorização do professor. O professor precisa aprender da aula. O curso de pedagogia precisa mudar completamente. É completamente arcaico hoje. E mais do que isso, nós precisamos investir no ensino profissionalizante para reter os nossos jovens na escola, porque senão existe êxodo de mais de 48% dos jovens da escola. Então, educação profissionalizante, focar na formação dos professores e mensurar o aprendizado do aluno e não ficar desperdiçando dinheiro público com o gasto da máquina pública. Essa é a forma de fazer a educação no Brasil ser de verdade. No governo do PT teve muito gasto com a educação, mas 50% das crianças não estavam devidamente alfabetizadas aos 6 anos e 4 em cada 100 só sabiam o conteúdo de matemática no fim do ensino médio. O desastre da educação brasileira é medido pelos indicadores de avaliação. Se nós estabelecemos o PISA, que é o termo de avaliação internacional, o que de fato nos recomenda aprofundar o debate. Deixa eu ver, motivar o professor, retreinar o professor para que ele passe a fazer essa pedagogia emancipadora, que a garotada possa ir para a escola interessada em dominar as tecnologias digitais e pensar fora da caixinha do decoreba. Ensinar o mesmo conteúdo de pontos de vista diferentes para estimular a autonomia intelectual. Isso eu já vi funcionando e nós estamos experimentando isso com extraordinário êxito no Ceará. Só para você ter uma ideia, Felipe, 60 de cada 100 alunos do ensino médio do Ceará já estão em tempo integral. Boa parte profissionalizantes, saem dali com estágio remunerado os 6 primeiros meses pelo governo e mais de 93% ficam retidos pelas empresas porque nós fazemos essa aposta, não é? E essa é uma experiência que eu quero generalizar para todo o Brasil. Mas, meu irmão, me permita lhe cumprimentando, nós precisamos entender que sem remuneração decente, sem financiamento decente, isso tudo não vai acontecer. O piso salarial do magistério brasileiro, comparado com o mundo, é de encher de vergonha. Viva o magistério brasileiro que consegue dar aula um mês inteiro, sem material, sem equipamento, numa lousa com giz, sabe? Ganhando R$ 3.500. E alguns estados, muitos municípios, sequer estão pagando o piso salarial.
Qualificar a gestão das escolas também é um elemento essencial. Muitos lugares do Brasil não há padrão de avaliação. A gestão escolar é indicação de político, de vereador. Isso tem que ser uma carreira de Estado, como nós fazemos no Ceará. Todos os dirigentes de escola são capacitados, treinados, concursados, em que se percebe, inclusive, dotes de liderança, para além de gestão, contabilidade, essas coisas todas, e envolver as famílias, acompanhar aluno a aluno para que ele não perca a idade escolar certa na capacitação. Isto é o que vai mudar o Brasil. E, em qualquer circunstância, não haverá essa mudança de qualidade na educação, senão com esses números. O PT, por exemplo, se gaba, o Lula acabou de falar aí, o presidente Lula, de milhões de crianças, de adolescentes, de estudantes que foram para o ensino universitário. É verdade. O Brasil tem hoje 18 de cada 100 garotos de 18 a 25 anos no ensino superior. A Colômbia tem 42. E quando nós vamos olhar que tipo de escola passaram no governo do PT, do Lula, 40 bilhões de reais para empresários privados, deixando um garoto endividado no começo da vida com uma conta de 110 a 150 mil reais no FIES. Isso é uma coisa absolutamente chocante, isso não é educação.